Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tem alguém que nos visita aqui hoje pela primeira vez? Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Como que a igreja vai falar por eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Fique à vontade, tá? Deus abençoe vocês. Vocês receberam um folhetinho aí em suas mãos. A gente quer ter o prazer de mandar uma mensagem para vocês, conhecer vocês melhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom, Deus é bom. Hoje pela manhã, a gente esteve aqui e falamos sobre a grande comissão. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 18, Mateus 28, 18. É um texto que nós bem conhecemos. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Amém? Diz assim a Bíblia. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Amém, amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a grande comissão, essa ordem de Jesus, ela é repetida nos 4 evangelhos e também retratada no livro de Atos. De tal maneira que a gente não deve ter dúvidas sobre a ordem que Jesus deu à sua igreja. E qual foi a ordem de Jesus? Ele falou: vão, ide. A ordem de Jesus para você, para a igreja, foi ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Essa foi a ordem de Jesus. Por quê, irmão? Porque o mundo está perdido, irmão. As pessoas, elas estão mortas em seus delitos e pecados. Nós sabemos que não existe meio termo. A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus não é condenado. Glória a Deus por isso. Mas aquele que não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Então olha a missão que Jesus deu a você que foi alcançado por Ele, a você que foi resgatado por Ele, a você que foi transportado do império das trevas, resgatado do império das trevas e transportado para o reino de Jesus. É por isso que você está aqui. Talvez você esteja aqui e uma pessoa que você ama ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, perdida. A Bíblia fala que essas pessoas estão separadas de Deus, irmãos. Essas pessoas ainda não são filhas de Deus. Somos filhos de Deus por crermos em Jesus. Amém, irmãos? É uma dura realidade, mas é uma verdade. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Então, às vezes, pessoas que moram conosco, pessoas que a gente tem uma convivência ali, estão perdidas, precisam ser resgatadas, precisam ser libertas. Pessoas precisam ser alcançadas por Jesus. Pessoas precisam nascer de novo, irmãos. E qual que é o método que Jesus utiliza para alcançar pessoas? Você. Qual que é o modelo, qual que é o método que Jesus utiliza para, de alguma forma, alcançar pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados? Você, sou eu, é a igreja, irmãos. Nenhuma outra instituição pode evangelizar. Essa ordem foi dada à igreja de Jesus. A ONU não evangeliza. O governo não faz missões. Quem que faz missão? Você. Você prega o evangelho, você evangeliza.
Você que vai por todo mundo e é um instrumento de Deus e prega o evangelho. E qual que é o tempo que nós temos, irmãos? O tempo é agora. Nós não podemos adiar, nós não podemos postergar, nós não podemos deixar para depois. Por isso que essa ordem, esse mandamento de Jesus, ele é tão repetido. Por quê, irmãos? Perceba, nós só temos essa geração. Você vai viver aqui, você vai viver eternamente, mas você vai passar por essa terra uma única vez, irmãos. Nós só temos essa geração para pregar o evangelho. O tempo é agora. Você estava morto, assim como um dia eu também estava morto. Eu estava sendo condenado eternamente, assim como um dia você também estava, mas um dia alguém pregou o evangelho para você. Você creu na mensagem da salvação, das boas novas, e você não mais será condenado eternamente. Agora, o que Jesus requer de mim e de você? Vão, ide por todo mundo, pregue esse evangelho que um dia te resgatou e te salvou, irmãos. Perceba que é uma ordem. Essa ordem, ela não foi dada somente à liderança. Essa ordem de Jesus, ela não foi dada a um determinado grupo dentro da igreja, não. Esse chamado para ir e fazer discípulos é um chamado para toda a igreja. Você foi salvo, você está aqui porque você passou a ser habitado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1 diz que quando você creu no evangelho da salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, que é o penhor. Você é habitado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem, ele fala, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em você, Cristo vive em mim. Uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi resgatado, uma vez que você nasceu de novo, agora você deve ser enviado. Todo aquele que foi chamado para a salvação é um enviado para proclamar a salvação. Nenhum de nós estamos dispensados, irmãos, dessa ordem, desse mandamento, porque não é uma opção para nós. Jesus não fez um pedido, ele ordenou. Jesus, ele mandou. Então perceba, irmãos, é muito sério isso. O Senhor, ele nos livra, ele nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino de Jesus. E agora ele nos dá uma missão que é o quê? De falar de Cristo. Falar de Cristo, irmãos, é levar luz onde há trevas, irmãos. Falar de Cristo é transformar pessoas. Você foi transformado, irmãos? Quando você creu em Jesus, você foi salvo, você foi resgatado. Você não mais será condenado eternamente, mas tudo se fez novo na sua vida, sim ou não, irmãos? Você começou a ter uma outra motivação para viver. Você começou a ter uma outra disposição para viver, porque alguém falou de Jesus para você. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram coisas novas. Falar de Cristo é isso, levar esperança, levar vida, e vida em abundância, irmãos. Aquele que crê em Cristo, ele é mais do que feliz, ele é bem-aventurado. É você, sou eu, e graças a Deus por isso. Então, qual que é a missão que Jesus dá a nós, a sua igreja? É que outras pessoas também desfrutem da salvação, e Deus quer usar você, e Deus quer me usar, Deus quer usar a igreja. E o tempo é agora, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos aqui hoje. Nós estamos planejando o amanhã. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, não é verdade, irmãos? Ô, irmãos, tantas coisas nós planejamos para o final desse ano. Eu sou capaz de apostar que muitas coisas que você planejou não vai se concretizar, irmãos. Se Deus quiser, vai. Mas se Deus não quiser, irmãos, não vai acontecer. Então, que dia que nós temos? Nós temos o hoje. Nós temos o agora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos o hoje para perdoar, nós temos o hoje para amar, nós temos o hoje para renunciar, nós temos o hoje para pedir perdão a Deus, nós temos o hoje, irmãos, o amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então Jesus nos deu uma ordem: ide hoje e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos deu uma missão. E essa missão, irmãos, exige obediência. Essa missão, ela exige submissão. Essa missão que Ele nos deu exige um senso de urgência, porque, como eu falei, o tempo de agir é agora, irmãos.
E olhando para o texto aí, a gente pode tirar algumas breves reflexões e algumas breves lições. Primeiro, versículo 18, irmãos. Sobre quem nos chamou. Quem te chamou? Versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Perceba, irmãos, que o texto não diz aqui que a maioria da autoridade foi dada a ele, ou que parte da autoridade foi dada, não. Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada. Quem te deu a ordem para que você pudesse ir e fazer discípulo é quem tem toda a autoridade. Não foi o seu amigo que te deu essa ordem, não foi o seu patrão, não foi o seu pai ou sua mãe, não sei, não foi o seu chefe. Quem te deu autoridade foi o soberano dos reis da terra, irmãos. Quem te deu autoridade é aquele que tem o controle da história em suas mãos, irmãos. Quem te deu essa ordem é aquele que tem toda a autoridade. É aquele que tem controle sobre as leis da natureza, é aquele que tem o poder sobre as enfermidades, é aquele que tem o poder sobre a morte. Ele que te deu autoridade, ele tem autoridade, ele que te deu essa missão, e ele tem autoridade no céu e na terra. Portanto, vão. Olha quem que falou, olha quem que mandou para que a gente pudesse ir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele é aquele que com a sua palavra, ele criou os céus e terra. É aquele que te salvou, ele é aquele que transformou a sua vida, que ele mudou o seu coração. Talvez você esteja aqui pensando, um tempo atrás, eu nunca vou entrar em uma igreja. Fulano, nunca vou... Irmãos, você está aqui hoje. Esse poder sobrenatural, aquele que fez isso em você, te deu uma ordem, vai. É no poder daquele que te transformou que você vai ir. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Primeira lição é sobre isso. Quem te chamou? É aquele que tem o controle do universo. Quem te chamou, irmãos? É aquele que tem um nome que está acima de todo nome. É ele que te chamou e é ele que mandou você ir. Portanto, vão, irmãos. Ele tem todo o poder. E ele te chamou, ele te ordenou. Segundo, irmãos, talvez seja a parte central desse chamado. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No original, nós sabemos que esse ide aí, na verdade, o verbo no grego é um verbo no gerúndio, é indo. Não existe lugar certo, irmãos, para fazer discípulo. Não existe um tempo certo para fazer discípulos. É indo, irmãos. É caminhando, é vivendo, é na dinâmica da vida que nós devemos fazer discípulos. O pastor Matheus até falou aqui hoje de manhã, né? Falou assim, gente que fala que não tem oportunidade para pregar, por exemplo, para o seu chefe, mas não tem como, não tem, mas você vê o seu chefe, vejo. Que dia? Todo dia, mas como que não tem oportunidade? Eu não tenho oportunidade para pregar para os meus pais, mas por quê? Você não vê todo dia? Vejo todo dia para o meu irmão, vejo todo dia, irmãos. Fazer discípulo, indo, caminhando, no trabalho, irmãos. Num ambiente familiar, caminhando, no transporte público, irmãos, fazer discípulos é indo. Nós devemos ter ações evangelísticas, irmãos, mas o fazer discípulos é a todo tempo, irmãos. Não tem um momento específico, eu até creio que Deus ele direciona palavras específicas a nós, mas fazer discípulos é a tempo e fora de tempo, todo momento, irmãos. Ser testemunha de Jesus, não somente aqui. Falar de Jesus somente nos pequenos grupos é fácil demais. Eu aqui, irmãos, pregar o evangelho aqui, com o microfone, todo mundo é crente aqui, irmãos. E no mercado de trabalho, irmãos? E na sua família, aquela festa lá, aquela bagunça lá, e você tem que ser fiel a Jesus ali, testemunhar de Cristo ali, irmãos.
fazer discípulos. Indo, irmãos, na dinâmica da vida, irmãos. Eu estou aqui, eu devo fazer discípulo aqui. Eu estou na rua, eu devo ser usado por Deus e começar a fazer discípulo para Ele ali na rua. Na faculdade, eu sou crente aqui, lá na faculdade eu devo dizer, não. Sou discípulo de Cristo ali, devo fazer discípulo para Jesus ali na faculdade também. Indo fazer discípulos. Por quê? É na dinâmica da vida. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, como eu falei. Eu saio daqui, Cristo deixa de viver em você porque você sai daqui, sim ou não, irmãos? Não, irmãos. Ele vive em você. O apóstolo Paulo ele completa, portanto, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne, e a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé, naquele que me amou e se entregou por mim. Eu saio daqui, Cristo continua habitando em mim, e glória a Deus por isso, porque se não fosse isso, nem aqui nós estaríamos, irmãos. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, nem aqui, iniciando a semana, estaríamos louvando a Deus, irmãos. E discípulo, irmãos, não é fã. Discípulo, irmãos, não é admirador. Jesus, ele não é artista. Jesus, ele não é um jogador de futebol, não. Jesus, ele é Deus, irmãos. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, irmãos. Ele não precisa de admirador. Ele quer fazer discípulos, irmãos. Seguidores fiéis, irmãos. Jesus nos mandou fazer discípulos. Gente que renuncia a sua vida por Jesus. Gente que quer conhecer mais Jesus, irmãos. Fazer discípulos é pegar uma pessoa, irmãos, que você ganhou para Cristo e levar essa pessoa à maturidade espiritual. Pegar essa pessoa que você, entre aspas, ganhou para Cristo ali, que você foi instrumento de Deus, para que essa pessoa pudesse conhecer Jesus, né, que você foi usado por Deus, é pegar essa pessoa, caminhar com essa pessoa, ver essa pessoa amando mais a Jesus, ver essa pessoa crescendo em Deus, ver essa pessoa querer cada vez mais viver para o reino de Deus, é fazer discípulo, ensinar a palavra de Deus. A gente vai continuar vindo aqui, caminhar com essa pessoa, irmãos. Não é só evangelizar, mas é discipular. A gente vai ver isso aqui. É caminhar com essa pessoa, orar para essa pessoa, ensinar essa pessoa. Como eu falei, irmãos, a gente percebe que não é apenas uma questão de recrutar crente, mas sim caminhar com essa pessoa, até essa pessoa ela tenha uma maturidade. Isso é discipular, irmãos. E todos nós precisamos disso. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. De pessoas nos discipulando. Nós fomos chamados para discipular e para sermos discipulados, irmãos. Isso é igreja. Nós não nos bastamos. Nós precisamos uns dos outros. Nós pertencemos uns aos outros. Na verdade, isso é o corpo de Cristo, não é verdade, irmãos? Isso é o corpo de Cristo. Você é um membro, eu sou outro membro. Um membro andando sozinho não subsiste, precisa estar inserido no corpo de Cristo. Terceira lição, irmãos, é sobre o alcance desse chamado, versículo 19 ainda. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nação aqui não é simplesmente Brasil, Argentina, Estados Unidos. A palavra nação aqui é etnia. E tem várias etnias dentro de um país, não é verdade? Então, essa ordem aqui vai muito além de atingir o país. A sua tarefa, a minha tarefa, a tarefa da igreja é fazer discípulos de todos os grupos étnicos, de todos os grupos culturais, de todas as raças, tribos, línguas, não somente nação, irmãos. Essa é a nossa tarefa. As pessoas, como eu disse no início, elas estão mortas, irmãos. Às vezes nós não compreendemos essa realidade, ou às vezes nós nos esquecemos disso, não é verdade, irmãos? Como eu disse, não existe meio termo. Ou a pessoa ela é filha de Deus ou não é. Ou a pessoa ela está indo morar eternamente com o Senhor Jesus, ou não está, irmãos. E para essa pessoa que não está, você tem uma ordem dada pelo seu Senhor e Salvador. Pregue para ela. E o tempo é agora. Agora. E qual é o resultado disso? Versículo 19 ainda. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Batizando, irmãos. Como eu disse, o crente ele precisa ser integrado. O crente ele precisa ser incluído. O crente ele precisa ser inserido na igreja. E o marco inicial dessa inclusão é o batismo, onde você é incluído na comunidade. É verdade? É o batismo, irmãos. Não existe crente desigrejado, batizando. Não existe crente que só fica em casa. Você deve discipular, você deve batizar, incluir, inserir no corpo de Cristo. Como eu falei, não existe crente desigrejado, nós não nos bastamos, nós precisamos estar aqui na igreja, congregando, para a nossa saúde espiritual, para o nosso crescimento na fé. Aqui você ora pelos outros, aqui você cresce com os outros, aqui você é usado por Deus. E não tem como cumprir o maior mandamento sozinho, que é amar os outros como Deus nos amou. Tem como, irmãos? Não. Você tem que estar no meio. Você tem que fazer parte. E, de fato, você faz parte do corpo de Cristo, irmãos. Você discipula e você batiza. Você precisa integrar essa pessoa na igreja. Você chama, você discipula e você leva, irmão. Você inclui. Você inclui. Tem tanta gente que tem raiva de igreja, né, irmãos? Tem tanta gente que, às vezes, se frustrou com a igreja, irmãos. Mas um pastor um dia falou uma frase: se a igreja te frustrou, deixa Deus usar a igreja também para te sarar, irmãos. Que Ele use, irmãos. Ele use, irmãos. Tem gente, eu já disse isso aqui, que quer aproximar de você. Filho de Deus não quer nada de você. Só quer que você cresça em Deus. Não quer dinheiro, não quer nada, não quer. Só quer que você conheça mais a Jesus, irmãos. Existem escândalos dentro da igreja, infelizmente, mas também tem gente fiel a Deus ali, irmãos. Que quer orar por você. Só isso. Que quer ser usado por Deus para você, sei lá, receber uma cura da parte de Deus, irmãos. Quer ver você crescer em Deus. Essa é a igreja do Senhor, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Pela misericórdia e graça de Deus. E o que você continua fazendo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Olha que interessante. É uma ordem de Jesus. Eu não ensino a pessoa o que eu quero, irmãos. Olha que interessante. Eu não ensino aquilo que eu acho. Eu não ensino aquilo que eu acho que é bom para a pessoa. Olha, tem o evangelho aqui. Mas isso ela vai ser bom para ela. Mas isso aqui do evangelho eu vou deixar para depois. Não, irmãos. Jesus mandou ensinar a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então você discipula, você traz para perto, você caminha com essa pessoa e ensina aquilo que Jesus ordenou. Ensinando a obedecer a tudo, irmãos. Não é o que eu quero. É a tudo, não é o que eu gosto, não é aquilo que eu acho conveniente, é a tudo que o Senhor lhe ordenou, irmãos. Não é aquilo que é agradável aos ouvidos, mas é a tudo. E o evangelho muitas vezes é renúncia, sim ou não, irmãos? É renúncia, irmãos. É perdão que você deve oferecer. É amar quem te feriu. É quando você oferece a outra face, irmãos. É ser obediente às autoridades superiores. É honrar pai e mãe. Isso ninguém vê, irmãos. As pessoas veem isso aqui, ó. Mas dentro de casa, amar a esposa como Cristo amou a igreja, irmãos. Isso ninguém vê, irmãos. Mas a gente deve ensinar, discipular e ensinar aquilo que o Senhor nos ordenou. Ensinar o quê? Tudo, irmãos. A tudo, irmãos. A tudo, irmãos. Como eu disse, não é o que eu gosto. Não é o que eu quero falar, mas é a tudo, irmãos. E a verdade, ela liberta, mas muitas vezes ela confronta de fato. Ela mexe conosco, irmãos.
Mas é libertador para nós, sim ou não, irmãos? É libertador, irmãos. É libertador, irmãos. Ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Ensinando a obedecer aqui, irmãos, é ensinando a guardar. Não deve só ficar no campo das ideias. É guardar, irmãos. Não deve só ficar no campo do pensamento, é guardar no coração. A pessoa ela pode ter todo o conhecimento da fé cristã. A pessoa pode saber tudo de teologia, mas ainda assim não ser discípulo de Cristo. Já pensou nisso, irmãos? Hoje de manhã nós entregamos aqui o certificado aqui. Nós cremos, todos aqui são crentes, discípulos. Mas não é receber um diploma que faça a pessoa discípula. É guardar as coisas que Jesus ensinou. Isso faz a pessoa discípula. É guardar no coração, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, irmãos. É guardar, irmãos. Eu não estou falando em ser perfeito, amém, irmãos? Eu não estou falando isso aqui. Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Eu não estou falando de ser perfeito. Perfeito é só na glória. Né? Eu estou falando de ter uma vida sendo fiel a Deus. Até quando pecar. Pequei, me perdoa, Senhor. Sendo fiel a Deus. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós pecamos, nós confessamos pecado, sim ou não? Pequei, Senhor. Eu errei, Senhor. Ensinando a obedecer, ensinando a guardar, irmãos. Então você foi alcançado por Deus, você foi resgatado por Deus, você foi habitado pelo Espírito Santo de Deus, Ele te transportou, Ele te deu uma ordem. E aquele que te deu essa ordem, no versículo 20 ele fala: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquele que te deu essa ordem, ele vai com você. Aquele que te deu essa ordem, irmãos, no vale da sombra da morte, ele não deixa você sozinho. Aquele que te deu essa ordem no meio da tempestade, ele não te abandona, irmãos. Na verdade, na adversidade, ele é o socorro bem presente na sua vida, irmãos. Aquele que te deu essa ordem tem um domínio, tem um controle da história em suas mãos. Ele não te abandona e estará com você até o fim dos tempos, irmãos. Ele te deu essa ordem. Não é um amigo, não é uma pessoa que te abandona. Foi Deus quem te deu essa ordem. E Ele estará conosco até o fim dos tempos. Não existe situação que Ele não esteja, irmãos. Não há limite mais para a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial, irmãos. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Olha a urgência desse mandamento do Senhor. Pessoas estão perdidas como nós estávamos um dia, irmãos. E Ele não está pedindo isso para nós. Ele nos ordenou, irmãos. Que o Senhor nos capacite a isso. Amém, irmãos? Que o Senhor nos capacite. Eu tenho certeza que você tem na sua mente uma pessoa que você ama e que não conhece o Senhor ainda. Será que você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite e orar para que o Senhor possa te usar, para que você possa falar do Evangelho que te salvou e te resgatou a essa pessoa? Será que você pode lembrar dessa pessoa nesse momento e pedir a Deus mais uma oportunidade para que você possa testemunhar de Jesus, evangelizar e discipular essa pessoa? E hoje é dia de ceia, irmãos. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Morreu. Pagou a nossa dívida, irmãos. Nos justificou, irmãos. Nos livrou da condenação eterna e nos deu uma missão de pregar essa mensagem para todo o mundo, irmãos. Enquanto os nossos irmãos louvam ao Senhor com mais uma canção, os elementos da ceia vai passar. Quando você receber, você pode começar a orar ao Senhor no seu lugar em nome de Jesus.